Você está no curso de renda passiva do Scholarify. Nesse vídeo a gente vai aprender os nomes técnicos, começando do básico, o que significa stake, o que significa farm, o que é na verdade uma renda passiva com criptomoeda. Então é isso que você vai aprender no decorrer desse vídeo. Ele é um vídeo curto, mas que ele vai explicar para você tanto de forma técnica como na prática o que esses nomes significam. E esse vídeo vai ficar disponível no nosso curso para você assistir. Bom, primeiro a gente tem que entender então esses nomes técnicos que você vai ouvir falar muito durante esse nosso cursinho e também quando você quer fazer renda passiva com criptomoeda, você vai ouvir falar desses nomes, você querendo ou não. Para começar, o que é um farm? Um farm, pessoal, se você fizer uma tradução livre dele, é praticamente fazenda, ou fazenda de agricultura, cultivo, ou seja, você está plantando para colher. Correto? Essa é a definição. Na prática, você fornece liquidez para uma DEX, para um projeto, e em compensação você recebe, geralmente, o token da plataforma como recompensa. Este é o farm. Eu já vou mostrar para você na prática. O staking, considere ele como a poupança. Você vai pegar um token, depositar e receber uma recompensa no formato de APY ou APR. Mas o que é APR e o que é APY? Já que a gente entrou em mais dois nomes técnicos, o que significa APR e o que significa APY? APR, ele é o juro simples. Você simplesmente colocou naquela pool e você vai receber aquele juro simples. No mercado de criptomoedas, esse é um juro que ele oscila bastante. Ele geralmente não é um juro fixo, porque ele depende da entrada de mais liquidez, saída de liquidez, valorização ou desvalorização do protocolo. Já no caso do APY, ele é um juro composto. Então ele contabiliza, quando ele é automático, ele simplesmente coleta os seus ganhos e deposita na mesma pool uma vez por dia. E, se ele é manual, está mostrando para você APY, para você obter aquele APY, você tem que coletar uma vez por dia e depositar naquela pool outra vez. Se a gente está falando mais um nome técnico, o que é pool? Pool é praticamente uma piscina em tradução livre, é onde você vai depositar os seus tokens, fornecer a liquidez para essas negociações, emprestando então suas criptomoedas para que elas sejam negociadas na plataforma e obter então a recompensa. Bom, a gente fez um resuminho dos nomes técnicos que você mais vai ouvir falar no mercado de criptomoeda. Vamos conferir então na prática o que é farm e o que é stake, o que é APR e o que é APY? Vamos lá, vamos conferir essas informações nessa nossa parte introdutória desse nosso cursinho de renda passiva. Para a gente mostrar na prática para vocês, fica muito simples a gente usar o exemplo da PancakeSwap, que é uma das melhores DEX para se fazer renda passiva no mercado de criptomoeda dentro da rede da BSC. Aqui eu vou mostrar para você o que é um farm, na prática. O farm, ele consiste geralmente de você pegar duas criptomoedas em quantidade iguais, baseada no dólar. Como assim? Você vai precisar, digamos que você queira fazer este farm de BUSD com BNB. Tá? Tu vai receber 13% de APR, veja bem. Lembre-se do exemplo que a gente falou de APR e de APY, certo? Para que seja possível que você faça esse farm, você precisa de 50% de BUSD, 50% de BNB. Não é só 50%, é 50% cotado em dólar. Isso é muito importante que você saiba. Exemplo, você vai precisar de 50 dólares de BUSD, 50 dólares de BNB. E assim você consegue fazer o seu farm. Não se preocupe que um tutorial de como fazer o farm, de como adicionar liquidez, remover liquidez, procurar boas opções, está tudo aí mais para frente no nosso cursinho. Pois bem, a gente então entendeu o que é um farm. Farm você simplesmente escolhe uma boa fazenda, escolhe uma boa pool, um bom par de criptomoeda, e você vai fornecer liquidez, vai ativar aquela pool fornecendo liquidez para ela, e você vai obter recompensa. Você é o provedor de liquidez e você é recompensado, na maior parte dos casos, com o token da plataforma. Isso gera para você uma renda passiva, em alguns projetos um rendimento extraordinário, em projetos mais estabelecidos do mercado um rendimento baixo, mas um rendimento com a segurança muito elevada, que você pode fazer por longo período. Se você entendeu o que é o farm, agora vamos entender o que é uma pool. Uma pool, ela é basicamente uma conta poupança ou staking que a gente está falando agora.
Você, no caso da PancakeSwap, você tendo o token Cake, que é o token da plataforma, que você ganha nesse farm, você pode depositar nessas pool para ganhar outros tokens. Ou seja, é como você pegar o seu dinheiro, depositar naquela pool. Pense na Cake como se fosse, por exemplo, real. Você deposita então naquela pool, aí você passa a ganhar mais dinheiro, tá? Uma renda passiva. E aqui a gente tem as informações de APR e APY. Aqui a gente consegue mais uma vez explicar na prática para vocês como funciona. O APR então, juros simples, APY, juros compostos. Esse APY é automático. No caso de um manual, repito o que eu falei para você, você precisa coletar então uma vez ao dia e depositar para que esse APY conte para você. Aqui tudo automático. Certo? Então a gente entendeu o que é stake, a gente entendeu o que é farm, entendemos o que é APY, entendemos o que é o APR. Mas tem outra coisa muito importante que a gente precisa mencionar para vocês, que é perda impermanente. Vai ter um vídeo para falar só sobre esse assunto, mas é um nome técnico que você vai ouvir falar bastante também, e você tem que ter muita atenção. O que significa perda impermanente? A perda impermanente ela é a correção da oscilação do mercado frente àquela criptomoeda que você fez o seu farm. Vamos dar um exemplo aqui para você. Digamos que você escolha, por exemplo, um farm de BNB com Cake. Essa é a primeira opção. Dentro de 3 meses, a Cake, por exemplo, desvalorizou, só um exemplo, 10%. Mas o BNB, ele valorizou 5%. O que acontece? Você teve, nesse meio tempo, 5% de prejuízo, porque as suas BNB elas foram convertidas em Cake para compensar essa perda da Cake. E o mesmo acontece caso seja o contrário. Então, perda permanente é basicamente isso. Uma criptomoeda se converte na outra para compensar e os valores se manter em 50%. Isso só não vai acontecer se você fizer um farm com uma criptomoeda estável. No caso, o SDC, o SDT e etc. Isso acontece também quando há valorização de ambas as criptomoedas. Por exemplo, dentro de um ano a Cake valorizou 50%, o BNB valorizou 500%, só um exemplo. Você infelizmente não vai obter o rendimento de 500%, porque a Cake valorizou apenas 50%. Então, no meio desse período, conforme o BNB foi subindo, ele foi então se convertendo para a Cake para compensar essa perda impermanente que teve durante esse período. Isso é muito relevante que você saiba, e é muito importante também que você só vai assumir essa perda impermanente quando você sacar do seu farm e vender. Então você escolhe o período que você quer fazer isso, você pode escolher um período quando você achar que a cotação desses tokens está interessante para você. Bom, a gente conheceu alguns nomes técnicos, se tiver mais algumas informações a gente vai trazer para vocês, mas por enquanto é isso. Espero que essa aulinha tenha sido útil para você e que você tenha um aprendizado sobre farming, staking, APY, APR e perda impermanente. Até breve!